Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a aula 1 do segundo trimestre de ensino religioso do nono ano. Olha só, eu estou aqui com o capítulo 4 aberto aqui de vocês, tudo bem? Um capítulo que se chama A Religião Limita. É um capítulo onde nós vamos entrar em contato com algumas reflexões sobre ainda, né, os limites da vida humana. Nós vimos já na aula passada, antes das férias, sobre os valores, né, como que eles têm ajudado a gente a tomar as nossas decisões, como que esses valores são importantes para isso, como que as religiões também elas agregam em relação aos valores, e agora mais especificamente aos limites em geral, né, que a gente pode ter com relação à forma como a religião pode limitar a vida das pessoas, tudo bem? Olha só, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte fato: até que ponto a religião pode interferir na vida de uma pessoa? Decisões das mais variadas com relação a casamento, com relação a relacionamentos, com relação à sexualidade, a decisões sobre a vida, a decisões sobre o que eu faço com a minha vida, até que ponto as religiões elas interferem então na vida de uma pessoa. Será que as religiões interferem de alguma forma no cotidiano dos seus seguidores? Que tipo de interferência existe? Será que são interferências positivas? Quais interferências positivas são essas? São interferências negativas? Quais interferências negativas são essas? A religião pode interferir em questões como vestimenta, alimentação e lazer? Você já conheceu uma pessoa que se veste de um determinado modo por causa da religião que ela segue? Você já conheceu alguma pessoa que come ou não come determinados alimentos por causa de uma religião que ela segue? Será que é certo as religiões determinarem ou interferirem assim na liberdade das pessoas? Ela pode permear todos os aspectos da vida social das pessoas. E ainda ela pode exercer influência política sobre o país. É correto um líder religioso dizer para você em qual candidato você deve votar na eleição? Será que é correto os candidatos invocarem preceitos religiosos ou versículos religiosos para conseguir, a partir daí, convencer um determinado eleitor? Aí está a questão. A religião, então, ela influencia na vida das sociedades e no modo de pensar e de agir das pessoas. Isso é verdade. As pessoas são muitas vezes afetadas pela religião que ela segue, seja porque a forma como ela aprendeu, a forma como ela se relaciona com a religião é uma herança que ela tem, às vezes, da família dela, às vezes da mãe, da vozinha dela, né? Ou seja, é uma coisa que tem um valor fundamental na vida da pessoa, podendo contribuir para o crescimento e desenvolvimento pessoal e social de quem a segue, pois a religião atua como instrumento de organização, de coesão e de orientação para os grupos sociais. O que significa dizer que as religiões elas funcionam como uma coesão? Significa que ela une, agrega grupos, né? Às vezes pessoas de famílias diferentes, né? Se unem em grupos que têm uma religião em comum. A igreja ela é isso, é um grande instrumento de coesão social. Muitas vezes, a partir de uma determinada religião, se consegue fazer um abaixo-assinado, se consegue fechar numa determinada orientação importante em termos de saúde, né? Por exemplo, as religiões, algumas religiões, estão fazendo obras sociais neste momento de pandemia para fazer coleta de alimentos para a construção de cestas básicas. Isso por quê? Porque a religião é um canal de coesão social, né? Entendam isso. Próxima página, página 35, né? Lembrando que esse daqui é o capítulo 4 da unidade 1 do livro de vocês. Vocês podem colocar aí no caderno aula 1, segundo trimestre de ensino religioso, aula 1 e o título da aula, a religião limita, né? E fazer aí essa primeira anotação. Coloca aí
o fato, né, de que a religião ela limita muitas vezes no sentido positivo, mas também no sentido negativo, no sentido de orientar as pessoas, né? A gente sempre deve ter essa noção que a religião, o que ela passa é sempre uma orientação, tá? Então, olha só, para a gente poder refletir aqui, como a gente está numa aula virtual, você ouvindo aí, pegando seu livro, faça essa reflexão e pode, de repente, lançar nota aí no seu caderno de alguma coisa que tem alguma relevância aqui para a gente. Olha só, como você lida com as proibições feitas pela religião? Algumas religiões, talvez você não saiba, ela proíbe mulheres de usarem calças. Algumas religiões, talvez você não saiba, proíbem mulheres de expor seus rostos. O que você diria desse tipo de proibição? Pode anotar aí no seu caderno. B. Para priorizar uma prática religiosa, você deixaria de fazer coisas típicas da sua idade, como jogar bola, videogame, estar nas redes sociais ou namorar? Você já deixou de fazer alguma coisa típica da sua idade por causa de alguma coisa da religião? Por exemplo, Sexta-feira Santa, você queria estar na rua com os amigos, porque é feriado, mas a sua mãe te chamou para você tomar banho e ir para a igreja porque tem uma celebração religiosa importante lá. Já aconteceu isso? Conta pra gente aí no seu caderno. Como é a sua relação com os religiosos, alunos, professores e a direção da sua escola? É uma relação sadia? É uma relação de conflito? É uma relação de orientação? É uma relação de amizade? Marca aí. Depois, individualmente, leia os provérbios a seguir e escolha 3 deles e dê seu ponto de vista sobre cada um. Então você pega e lê esses provérbios, vai da letra A até a G, escolha 3 e passe seu ponto de vista sobre eles. Olha só, o primeiro, as aparências enganam. Você já caiu numa dessa? Ser enganado pela aparência de algo? Seja em termos assim, aquele cara não era ladrão, ele é honesto, e aí se descobre que ele é corrupto, né? Amor com amor se paga. Já entendeu? Né? Será que existe uma outra forma da gente retornar o amor ofertado para a gente sem ser com amor? Quem procura acha, homem que é homem não chora, a corda arrebenta do lado mais fraco, a pressa é inimiga da perfeição, a mentira tem pernas curtas. Escolhe 3 e põe aí o seu ponto de vista sobre cada um. Exercício 3. Então, depois, esse exercício 3 não dá para a gente fazer, né? Já que a gente está em isolamento social, mas assim que a gente voltar para a sala de aula, com vocês tendo feito esses registros no caderno, a gente vai poder socializar isso e de repente discutir o ponto de vista de um e de outro. De repente, um amigo da sua sala colocou lá um comentário sobre um provérbio que não foi o seu, e daí vocês podem, né, dialogar e trocar uma ideia sobre isso. Bom, próxima parte aqui do nosso capítulo 4, a gente vai falar sobre o artigo 8 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um artigo que fala especificamente sobre o tema da religião. Olha o que ele diz. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, em público ou em particular. Então, se a gente olha aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 8º dela assegura liberdade de pensamento, liberdade de consciência e religião, de ensino da religião, liberdade de expressão, de prática religiosa e, né, o culto, seja em público, seja em particular. É uma declaração
universal, né? Ou seja, a partir do reconhecimento de humanidade de uma pessoa, se reconhece que ela tenha que manifestar essa liberdade. Tudo bem? Vamos lá. Próxima página, essa aqui é a página 36, a religião e os direitos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi escrita em 1948 e trata dos direitos universais dos seres humanos. Há entre eles uma em que diz da liberdade religiosa, né, que foi esse daí que eu acabei de ler para vocês. O artigo assegura que todos devem ser igualmente livres e respeitados como seres humanos, nas suas expressões, crenças, opiniões e representações. Olha só, esse trechinho aqui, ó, que eu estou circulando com o meu mouse, anota ele no seu caderno. Fala que ele é o resumo do artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi escrito em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Logo após, né, a experiência trágica do nazismo. Tudo bem? É interessante notar que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a questão da liberdade religiosa é tratada e considerada como um direito universal, ou seja, em todas as culturas, em todos os povos, deve ser assegurada a liberdade religiosa. Liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade de informação, de autodeterminação, de locomoção, de reunião, de associação, de representação, de religião e de tantas outras liberdades. Continuando aí, vai aparecer uma poesia. Olha só, Nossas Diferenças São Riquezas, do Boris Gilowski. Tudo bem? Vamos dar uma lida nessa poesia. Nossas diferenças são riquezas. Eu e você temos direito à diferença. Que legal. Eu posso ser eu, você pode ser você. As diferenças de cada um são riquezas. Onde estaria a graça e a beleza das árvores, das flores, das estrelas e de todos os seres da natureza se todos fossem iguais? Olhe à sua volta. As pessoas te cercam, colegas, amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos. Todos são seres humanos como você. Todos são seus irmãos e suas irmãs. Rostos diferentes, expressões diferentes, jeitos próprios de ser, de pensar, de sonhar, de acreditar. Gente de diferentes culturas, indígenas, africanos, ocidentais e orientais. Gente de diferentes religiões e tradições. Todos e com suas diferenças, têm a sua beleza e o seu valor. Somos no mundo milhões, bilhões. Cada um é uma pessoa única e irrepetível, buscando o rumo de sua felicidade e realização. Por isso, valorizar as diferenças e reconhecer o outro é, antes de tudo, uma atitude inteligente de que tem amor no coração. Boris Gilowski. E aí, gostaram do poema? Bonito, né? Então, olha só, o que vocês vão fazer agora? Lá no caderno de vocês, vocês vão registrar, descrevendo as diferenças que você aprecia nas pessoas com as quais você convive. Você convive com a sua família, pensa numa pessoa da sua família e coloca lá as diferenças, ou seja, o que a pessoa tem de diferente de você, mas que você aprecia nela, ou seja, que você gosta dela. É diferente de você, mas você gosta, entendeu? E depois, a 6 vocês não façam, e depois a 7, A, B, C e D. Olha só, escrevam no caderno aí a resposta. As diferenças apreciadas nos textos escritos limitam as relações de uns com os outros? Ter diferenças é um problema ou uma solução para a vida? Onde e como as diferenças podem se tornar limites? Onde e como as diferenças podem somar? Então, olha só, vocês vão pensar nessas diferenças que vocês têm com as pessoas com quem vocês convivem e vão colocar lá as diferenças apreciadas nos textos escritos limitam as relações de uns com os outros? Será que essas diferenças que você colocou no texto que você escreveu aí no seu caderno de alguém da sua família é uma coisa que limita a relação que você tem com essa pessoa? Você tem dificuldade de relacionamento com essa pessoa por causa dessas diferenças? Pensa num irmão, num primo, por exemplo.
ter diferenças é um problema ou uma solução para a vida? Ou seja, será que essa diferença que a pessoa tem em relação a você não é justamente algo que em você poderia ser melhorado? Não é algo que poderia, por exemplo, em você somar? Onde e como as diferenças podem se tornar limites? Ou seja, como que as diferenças elas podem de repente chegar no momento de conflito entre vocês? E onde e como as diferenças podem somar? E quando que essas diferenças podem ser algo positivo, algo que soma na vida de vocês dois? Então, gente, essas questões que eu passei aqui para vocês são as questões que vocês devem responder no caderno, tudo bem? Mesmo assim, entrem na plataforma EDB, eu vou deixar lá algumas atividades para vocês responderem. E sobre isso que a gente viu aqui até agora, e aguardem até semana que vem o próximo vídeo para a gente concluir esse capítulo 4. Tudo bem? Então, até lá, até a próxima e fiquem com Deus.